Olá pessoal, tudo bom? O convidado de hoje é o senhor Ledson Liberato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui do município de Jupi. E o assunto de hoje, claro, além de política, vamos conhecer um pouco mais da sua história. Senhor Ledson, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Valdir, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e, como você bem disse, falando da política, mas falando também um pouquinho de quem é Ledson Liberato. Muito bem, fala um pouco da sua história. Bem, Ledson é um jovem ainda de 34 anos que sempre morou, sempre estudou aqui na cidade de Jupi e é um apaixonado por essa terra. E desde sempre eu estive envolvido com as questões políticas, sociais também do nosso município, até que em 2016 me surgiu a oportunidade de ser candidato a vereador, onde eu pude visitar as pessoas, apresentar minhas propostas e as pessoas, digamos assim, que acataram, e saímos vitoriosos naquela eleição, também repetindo o êxito em 2020. Então, desde 2017, sou vereador aqui no município de Jupi. Como surgiu a ideia de ser vereador? Então, como disse, naturalmente eu estive envolvido com as questões políticas e sociais do nosso município. Sempre estudei na rede municipal de ensino. Então, desde da escola, passando também por grupos na igreja, da igreja católica, onde também eu fui envolvido. E a partir daí, desse conhecimento com as causas sociais e, naturalmente, sem também esquecer da influência da minha família, quando surgiu em casa, podemos dizer assim, essa vontade de ser vereador, de ser político, Vendo meu pai, vendo também o meu tio e tantos outros da minha família que fazem a história política dessa cidade, Desde sua emancipação em 1962, essa família ela tem políticos aqui no nosso município e surgiu em mim desde que nasci, eu posso dizer, essa vontade de ser político. E como disse, em 2017 surgiu a oportunidade de ser candidato a vereador e a gente se lançou, lançou o nosso nome para o pleito 2016. O senhor tem outra ocupação a não ser vereador? Então, eu terminei o curso de zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Antes era a Unidade Acadêmica de Garanhuns, a UAG, hoje é o FAP, Universidade Federal do Agreste. E depois fui fazer arquitetura e urbanismo lá no Centro Universitário do Vale do Ipojuca, Unifavip, na cidade de Caruaru. Então, eu sou zootecnista e arquiteto. Recentemente, eu concluí meu curso, mas ainda não tenho escritório, ainda não atuo na área. Certo. A política ela me tirou também esse tempo, tanto o fato de ser vereador, mas também o fato de ser presidente, acabou tomando um pouquinho do tempo e a gente ainda não se dedicou à abertura do escritório de arquitetura ainda. Falando em presidente, qual o objetivo de ser presidente da Câmara Municipal? A história de presidente da Câmara é muito engraçada, Ela se mistura com a minha história de como vereador, porque em 2017, assim que eu assumi a Câmara, eu também assumi a presidência. Em 1º de janeiro de 2017, nós ganhamos a eleição para aquele biênio. Então, eu fui presidente em 2017 e 2018. Eu costumo dizer que, naquela época, eu precisei aprender naturalmente a ser vereador, mas também a ser presidente com todas as causas que a função é atribuída, de liderar os vereadores naturalmente, mas também de gerir a Casa Zumiro Guilherme. Em 2023, em 2022 nós concorremos novamente à mesa diretora, à presidência da casa e fomos vencedores, E desde 2023 que eu voltei à presidência. O objetivo, Valdir, de como presidente é primeiramente fortalecer o nosso legislativo municipal, Entender que o legislativo, que o legislador, os vereadores do nosso município são aqueles que estão diretamente com a população, é o primeiro contato com a população. Então eu posso dizer que a Casa Zumiro Guilherme ela é uma das casas e um dos órgãos mais importantes do nosso município, porque é lá que estão as grandes discussões.
né, de projetos que a gente consegue vislumbrar no nosso município. Com certeza as discussões iniciaram lá na Casa do Miro Guilherme. E a gente, à frente da casa, à frente da Câmara de Vereadores de Jupi, como presidente, nós temos o objetivo, de fato, de fortalecer o poder legislativo, né, de unir os vereadores e buscar melhorias para a população. Né? Quando a gente tem um trabalho harmonioso, quando a gente faz esse trabalho em conjunto, quem sai ganhando, com certeza, é a população jupiense, que é por ele que nós estamos lá. A Câmara Municipal é subordinada ao prefeito do município? Não, de maneira nenhuma, né? Nós somos um poder totalmente independente. Eu gosto de falar, e é muito importante sua pergunta, Valdir, porque hoje nós temos 9 vereadores na Casa do Miro Guilherme, na Câmara de Jupi, e os 9 estão na base do governo, né? Mas, como disse, o poder legislativo é um poder independente. Os projetos que são enviados para a Casa do Miro Guilherme do Executivo, todos eles são analisados, né? Muitos deles são apresentados emendas, correções, e esse trabalho, como eu costumo falar, e eu gosto de frisar isso, que esse trabalho ele precisa estar em harmonia, o Executivo e o Legislativo, mas nunca em submissão. Né? Nós entendemos que muitas vezes, muitos desses projetos, eles vêm para melhorar a vida das pessoas. Entendemos também que muitas vezes falta algo nesses projetos e que nós, como legisladores, temos o dever, né, de ajustá-los, de melhorar de alguma forma. E esse trabalho ele é realizado. Né? Nós estamos lá sempre de olho para que, como as pessoas, muitas vezes as pessoas acreditam, que o que vai para a Câmara, que o prefeito manda para a Câmara é votado, os vereadores votam de qualquer jeito, sempre aprovam os projetos do prefeito, mas é importante frisar que o Poder Legislativo ele está em consonância com os anseios da população. Né? E estamos lá para votar e também para aprovar ou reprovar aquilo que a gente acha que não é interessante para o nosso povo. Vereador, quais são as atividades do vereador na Câmara? Por princípio, né, o vereador ele tem como atividade, enfim, a atividade principal legislar, criar leis, né, e também fiscalizar o executivo. Eu digo sempre que, como já falei aqui, o vereador ele é a primeira pessoa de contato com a população. Muitas vezes, no âmbito geral, a população sabe onde é a casa do vereador e não sabe onde é a casa do prefeito, né, nas suas cidades, porque ele é quem está diretamente com a população. E o trabalho dele é justamente entender, verificar quais são os reais anseios daquele bairro, daquela localidade na zona rural, o que de fato está precisando, trazer como proposta para a Câmara, para que em plenário seja discutido, votado e assim levado para o Executivo, como diz o próprio nome, executar. Né? Então, as ideias iniciais, as discussões primeiras, elas são realizadas através dos vereadores. Então, a função do vereador na Câmara Municipal é justamente essa, né? Legislar, fiscalizar o Executivo, mas também enxergar as reais necessidades do povo, né, da nossa cidade. O senhor tem algum requerimento ou projeto de lei que auxilie a população jupiense? Sim, com certeza. Ao longo desses quase 8 anos, né, estamos aí há um pouco mais de 7 anos como vereador, a gente pôde apresentar diversos requerimentos, né, que foram atendidos, né, pela população, apresentar projetos de lei muito importantes. Eu gosto de destacar um projeto de lei de minha autoria, porque é algo que mudou de fato, que eu vi que é algo bom para a gestão e também para a população. Né? Nós apresentamos o projeto de lei autorizando o município a criar o programa Remédio em Casa. Certo. Esse que leva o remédio, né, àquelas pessoas que fazem uso da medicação de maneira contínua, né, os diabéticos, enfim, pessoas que recebem todo mês aquela medicação. Então é feito um cadastro
juntamente com a farmácia do município, Secretaria de Saúde, e essas pessoas, elas mensalmente recebem em casa a sua medicação. Nós sabemos que muitas dessas pessoas são pessoas com mobilidade reduzida, são idosos que já não têm tanta disponibilidade de ir mensalmente, né, em busca desse remédio. Então eu acredito que o projeto Remédio em Casa, de minha autoria, né, ele foi um dos grandes projetos, né, desse meu mandato para melhorar a vida das pessoas. Requerimentos, nós temos vários, como disse, são aqueles que a gente enxerga que a população está necessitando e leva para o prefeito. Nós, em visitas, né, na comunidade de Santa Rita, nós vimos que a escola atual, né, a Jonas Correia, ela precisava de mais salas. Né? É muito importante destacar o trabalho atual da Jonas Correia, o quanto ela evoluiu nesses últimos 7 anos e precisou naturalmente de mais salas. Aí nós apresentamos um requerimento solicitando a construção de mais salas, fomos atendidos. Solicitamos também a construção de uma quadra, né, lá para a escola Jonas Correia e foi atendido. Asfaltos nas ruas e, enfim, calçamento em outras, tantos outros requerimentos que nós fomos apresentando, e eu acredito que esses que são atendidos, de fato, eles são aqueles que melhoram a vida das pessoas e trazem os benefícios. No final das contas, é aquilo que a gente lucra enquanto vereador, é ver a ação chegando ao nosso povo. Qual o seu ponto de vista sobre as convocações dos professores do último concurso que foi realizado aqui em Jupi, que estão paradas, já que o mesmo vence em abril? Valdir, eu tenho acompanhado de perto. Digo isso porque eu já vejo mobilização, né, daqueles que foram aprovados e esperam pela sua convocação. Né? Nós estamos aí encerrando as férias, né? Estamos prestes a iniciar o ano letivo, e eu acredito que seria de suma importância que essa convocação acontecesse. Eu tenho dito a algumas pessoas que me procuram, né, obviamente, enquanto vereador, que isso também é uma luta nossa, né, para que todos possam ser convocados, para que a gente consiga dar estabilidade ao nosso ensino, aos nossos professores. Né? Tanto lutamos pelo concurso, né, e conseguimos, há mais de 10 anos que o município não realizava concurso público, e eu tenho levado essa discussão para o Executivo. Por enquanto, a resposta é que está sendo analisado e que a convocação ela será realizada. Né? Ela será feita no momento oportuno, tendo em vista também que abril se vence o prazo, né? O concurso se vence, como você falou. Então eu estou confiante que de fato será realizada essa convocação, né, melhorando, dando estabilidade aos concursados, aqueles que passaram, que de fato têm direito, mas também uma estabilidade da educação do nosso município. Vereador, no seu ponto de vista, quem está mais preparado para ser o sucessor do atual prefeito Marcos Patriota? O secretário Marcos Cordeiro ou a vice-prefeita Rivanda Freire? Valdir, é uma pergunta muito interessante, né? A gente já está começando a conversar sobre política, né? Nós estamos num ano eleitoral e isso exige de nós, como político, né, posicionamentos. Sobretudo, a população tem perguntado isso a gente, naturalmente. Né? Eu acredito hoje, Valdir, que nós temos um grupo muito forte politicamente. Né? E o que eu tenho dito, conversei já com o secretário Marcos Cordeiro, conversei também com a nossa vice-prefeita Rivanda, e o que eu tenho dito que o nosso momento agora é fortalecer o grupo, né? Ainda mais, fortalecer o nosso grupo para que a gente possa, unidos, vencer as próximas eleições e continuar um trabalho iniciado em 2017, né? Nós temos um gestor que é digno de aplausos, mas nós temos uma equipe muito boa. Uma equipe de secretários, uma equipe de diretores, esses que devem continuar na próxima gestão, fazendo um excelente trabalho. Então, assim, hoje nós temos 2 nomes que está circulando, e você me pergunta, Marcos Cordeiro ou Rivanda. Eu acredito que são 2 nomes
altamente capacitados para gerir o nosso município, mas neste momento atual, eu acredito que o grupo do prefeito Marcos Patriota, ele deve estar cada vez mais fortalecido. Porque nós vamos precisar escolher um candidato, nós vamos precisar estabelecer um candidato. E esse candidato ou candidata, unido ao grupo da gestão atual, será forte e eu tenho certeza que irá vencer as eleições. A inelegibilidade da ex-prefeita Celina facilita a eleição deste ano para a situação? Valdir, como eu tenho dito, né, para os lugares que eu passo, que hoje nós temos um grupo muito forte. Né? Nós vivemos uma grande mudança no município de Jupi, uma revolução no que diz respeito à estrutura, à infraestrutura municipal, no que diz respeito também à gestão das contas. Então, assim, nós temos um grupo muito forte, né? Mas nós vamos concorrer às eleições com a oposição, né? Que naturalmente, como já foi falado, seria contra a ex-prefeita, né, Celina Brito. Como disse, né, ela inelegível é menos uma peça no tabuleiro. E naturalmente eu acredito que fortalece o nosso grupo, né? Mas não gosto e não devo subestimar a oposição, né? Porque eu não sei como eles têm se articulado, mas eu imagino que se ela não candidata, ela continua naquele grupo de oposição. Então, assim, nós vamos para uma campanha com as nossas propostas, vamos para a campanha mostrando o nosso trabalho e eu não vou dizer que se torna mais fácil, não pelo fato dela se tornar inelegível, dela não ser a candidata, porque acredito que mesmo ela não sendo candidata, ela estará lá no grupo, com aquele grupo, pedindo voto para quem quer que seja, mas eu acredito que nós temos uma força muito grande, nós temos muito trabalho para mostrar e vencer as eleições de 2024. Falando nela, faça uma avaliação da gestão dela. Então, né, a gente consegue enxergar, e eu tenho essa maturidade, Valdir, de enxergar que durante o mandato dela, né, que o mandato da ex-prefeita, eu posso dizer que foi uma gestão boa, né? Fiz parte da gestão dela durante quase 8 anos, durante 7 anos e pouco. Hoje, a gente consegue enxergar que ela poderia ter feito muito mais. Né? Quando a gente avalia a gestão atual, a gente consegue enxergar que ela poderia ter feito muito mais no nosso município. Né? Ao passar dos anos, a gente consegue também ter essa maturidade de ver que nem tudo eram rosas na gestão. Né? E é por isso que eu digo, sem medo de errar e também sem medo dos julgamentos, porque sempre me questionam, né, o fato de ter feito parte da gestão, mas a gente naturalmente, dia a dia, vai avaliando, né, vai enxergando com outros olhares e vê que foi uma gestão boa com o básico, né, e que Jupi merecia naquele momento muito mais. Né, e hoje nós temos certeza que ela poderia ter feito muito mais pela nossa cidade. Agora faça uma avaliação da gestão atual. Muito bom, né? E já pegando esse gancho, né? Jupi hoje vive novos tempos, né? O fato não é eu que estou dizendo apenas, é a gente andar no nosso município, né? Nós somos uma cidade que estamos prestes a completar 62 anos de emancipação política, né? 62 anos de independência, né? E a gente imagine que nós precisamos ter 60 anos de independência para ter uma sede da nossa prefeitura. Coisas que não aconteciam em nenhuma das cidades aqui da nossa região. Todos tinham sua sede própria. Nós, até ano passado, nós estávamos em um prédio alugado, né? Então precisou de um gestor como Marcos Patriota para trazer uma obra como essa que tem dado orgulho ao nosso município. Nós precisamos ter esse tempo todo de gestão para ver toda a nossa cidade asfaltada, né? Coisa também que não acontecia nas cidades aqui do nosso entorno. Eu acho interessante avaliar Jupi com aquelas próximas a nós, porque são realidades muito parecidas, todas essas cidades
que fazem divisa conosco, enfim. E hoje Jupi vive de fato essa revolução. Digo isso na infraestrutura, mas digo isso também como gestão. Né? Recentemente foi divulgado um índice de gestão fiscal em nosso município. Na verdade, a Firjan, né, que é a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, ela fez uma avaliação em todos os municípios brasileiros. E avaliou 4 pontos de gestão fiscal. Né? Avaliou gasto com folha de pessoal, avaliou também a autonomia do município, avaliou os investimentos e avaliou a liquidez, que é aquela capacidade de pagamento, né? Pagar aquilo que se deve. Né? E a gente analisando esse gráfico, sobretudo nos últimos anos, a gente vê o quanto Jupi deu um passo enorme no que diz respeito a esses quesitos. E eu gostaria de falar também que não só a infraestrutura, mas a gestão como um todo está organizada e está vivendo um novo tempo, porque se a gente analisar esse gráfico, dos últimos 10 anos até 2016, Jupi se encontra no vermelho. Então, a partir de 2017, Jupi dá um salto nesse índice. E a gente precisa considerar uma federação, uma entidade como é a Firjan, de muito respeito e de muita confiança. Então, eu digo, hoje nós vivemos um novo tempo, né, no nosso município, no que diz respeito a vários aspectos. Né, a infraestrutura, a educação do nosso município, saúde e também no que diz respeito à gestão mesmo, que é aquilo que muitas vezes não se vê. Né? Os investimentos que são atraídos, a capacidade de pagar aqueles nossos credores e também pagar o nosso pessoal sem atingir aquele limite que a lei de responsabilidade fiscal nos impede. E o que pode melhorar no município? Valdir, eu digo sempre que a gente acorda diariamente pensando em tornar a nossa vida melhor. Isso no que diz respeito à pessoa. Eu acho que todo mundo, quando se acorda, que faz suas orações, enfim, tem essa avaliação. Hoje eu quero fazer melhor que ontem. E nós também, enquanto gestores, eu não digo nós porque eu não estou na gestão, mas você enquanto gestor e você enquanto político precisa avaliar que nem tudo que você fez conseguiu acertar e muitas vezes você não conseguiu chegar naquilo que você deveria. E, como disse também, nós estamos prestes a entrar no ano eleitoral, estamos no ano eleitoral, prestes a entrar em um período eleitoral, e isso exige de nós maturidade para entender que acertamos muito, mas que precisamos melhorar também em alguns pontos. Né? E esses pontos, eles precisam ser avaliados. E eu digo que a melhor maneira de acertar e de identificar esses pontos não é olhando para si, mas escutando a nossa população, vendo esses índices que nos são apresentados, índice do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, onde nós evoluímos, onde nós não evoluímos, qual ponto a gente precisa melhorar. Então hoje chega esse momento de a gente analisar e entender que existem alguns pontos para melhorar, para preparar o nosso plano de governo para a próxima gestão, de quem quer que seja o candidato, preparar esse ponto e mostrar à nossa população que já fizemos muito em 8 anos, mas nós temos capacidade de fazer muito mais nos próximos 4. Vereador, suas pretensões políticas. Valdir, a gente quando entra na política, né, a gente tem que estar pronto para tudo. Né? Eu dizia em 2016 que meu nome estava à disposição da população, né, para ser representante das pessoas e fazer aquilo que as pessoas queriam que eu fizesse. Né? E quando a gente está na política, primeiro, eu acredito que a palavra não seria pretensão, porque você não é nada sozinho. Né? Às vezes você tem pretensão de ser médico, então você estuda, faz vestibular, se dedica e muitas vezes aquilo ali depende só de você. Então você pode ter uma pretensão como essa. Mas na carreira, na vida política, a gente tem que estar à disposição da população. Então hoje eu estou pronto, né? Eu digo assim, pronto no que diz respeito, disponível para aquilo que a população precisar de mim. Né? Sou vereador, estou como vereador,
né? Mas as eleições estão aí. Faço parte de um grupo político, né? Como disse ao longo de toda essa entrevista, ao longo de todas as conversas que eu tenho tido, hoje o grupo mais forte do nosso município e que também precisa ouvir eles, né? Então eu preciso estar disponível para o que o grupo precisar e para também o que aquilo que a população almejar, né? Estamos agora prestes, né, como disse, a concorrer às eleições, a entrar no período eleitoral, vamos agora para as filiações, depois as convenções, tem todo um calendário que a gente precisa seguir, né? Esse ano nós temos vagas de vereadores, vice-prefeito e prefeito, né? E eu estou aí disponível para continuar na política e me doar a minha vida para aquele que a população do nosso município almeja. Vereador, esse ano é decisivo para o futuro político da nossa cidade. Como um jovem político, que recado o senhor deixa para a população jupiense? Quero deixar para a população jupiense a ideia de fazer parte da política do nosso município, né? Nós precisamos de toda a população envolvida naquilo que é de seu direito, né? Nós vamos escolher os nossos próximos vereadores e vereadoras, vice-prefeito ou vice-prefeita, prefeito ou prefeita. E a população é, de fato, o ator principal. Então nós precisamos, e eu convido a todos vocês a fazerem parte, a estarem presentes, né, em toda essa parte política que nós vamos vivenciar no ano 2024. Porque as próximas ações, elas devem estar direcionadas à nossa população. E essa precisa, com certeza, estar atenta a essa articulação, né, a essas decisões que serão tomadas em 2024. Muito obrigado por aceitar o convite e falo que precisando de voltar aqui para a gente trocar outras ideias a respeito de política, até porque é bom a população estar sempre informada, né? Então a gente está de portas abertas para lhe receber. Muito obrigado. Eu que agradeço, Valdir. Eu gostaria de lhe parabenizar pela iniciativa, né? Uma iniciativa como essa aqui no nosso município é muito importante para estar divulgando e para deixar a população ciente dos acontecimentos políticos do nosso município, né? Então, assim, é uma alegria muito grande estar aqui, poder falar sobre política, poder falar sobre a minha vida pessoal e também como vereador aqui do nosso município, porque sei que praticamente toda a nossa população ela será atingida com esse podcast, com esses vídeos que você está promovendo. Então eu acredito que a nossa população é beneficiada, o nosso município ganha muito com essa iniciativa. Muito obrigado mesmo. E gostaria também de lhe dizer que o vereador Leite está disponível, né, para quando precisar, queira me convidar novamente. A Câmara Municipal de Jupi está disponível para você, para toda a população de Jupi. A Casa do Milho Guilherme é a casa do povo de Jupi e nós estamos lá, de portas abertas para atender os anseios da nossa população. Então, muito obrigado, Valdir. Eu que agradeço. E a você que assistiu, chegou até aqui, não esquece de compartilhar com todo mundo, para que todos possam ter conhecimento também da história, né, do vereador Leidson Liberato, que é presidente da Câmara Municipal aqui do município de Jupi. Fiquem todos com Deus.